todos vocês que estão aí ligados nessa aula de hoje, aula de ciências, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou aqui acompanhada pela intérprete de Libras, Amanda. Bem-vinda, Amanda, à nossa aula de hoje. E também pela professora Isabel Borges. Olá, professora. Olá, pessoal. Eu já estou aqui, Carol, ligadinha aqui no chat para conversar com vocês. E também já quero dar um spoilerzinho da aula. Vejam que hoje, aqui na nossa mesa, temos alguns materiais. Então, fiquem atentos que no final da aula nós vamos ter um mão na massa muito legal. Eu acredito que vocês vão querer fazer, para além de trabalhar o conteúdo, brincar um pouquinho, tirar alguma onda aí com os amigos, viu, pessoal? Fiquem atentos. Essa questão aí dessa construção é no finalzinho da aula. Mas para aqueles que estiverem prestando atenção aos conceitos, esse mão na massa vai ter todo sentido, ok? Não é isso, Carol? Exatamente, professora Isabel. Olha só, gente, então hoje a nossa aula é sobre o ouvido e as ondas sonoras, né? Então, como é que esse som é propagado nos nossos ouvidos? Como é que a gente entende? Como é que nosso cérebro interpreta isso? Como é que isso chega lá? Então, a gente vai entender sobre isso hoje, tá certo? Vamos seguir aqui o que foi que nós vimos na aula passada. Olha lá, cores primárias de luz, cores primárias de corantes. Há uma diferença aí, né, gente? A formação de sombras, imagens em espelhos planos, convexos e côncavos. Joia! Então, vimos cor, né? Nessa última aula. E hoje veremos o som, né? Então, vamos lá. Que som é esse, hein? E aí, será que alguém já identificou que som é esse? Nós temos aí, né, um estádio de futebol, cheio de pessoas torcendo, uma cachoeira, né, escorrendo água. Temos também o trânsito de uma cidade e os estudantes saindo aí do ônibus escolar, né, em direção à sala de aula. Que som será esse? Pronto. E aí, professora Isabel? Que som será esse? Professora Carol, estou aqui atenta para ver o que é que eles vão colocar, né? O que é que vocês acham, pessoal? Né? Será que todo aquele som que nós ouvimos vem do estádio de futebol? Ou do trânsito, né? De uma metrópole aí com um movimento muito intenso de carros. Vale a pena aí. Vamos deixar a Carol aqui no chat para ver se eles arriscam. E a gente vai dar continuidade à aula, mas fiquem atentos, né? A alguns questionamentos. E agora, em relação a esse som que foi colocado, e foi colocado algumas imagens para que vocês dê um palpite, né? Levanta aí uma hipótese, diz qual é o que você acha. Vou colocar novamente, né, professora Isabel? Porque aí vocês de casa têm a chance de ouvir novamente aí e tentar perceber, tá certo? Então vamos lá. Pronto, gente. Então é um estádio de futebol, e o trânsito, né, de uma metrópole, é a cachoeira, é o barulho do ônibus aí, os meninos descendo, né, para ir para a sala de aula. Então, vamos seguir aqui e a gente aguarda a resposta de vocês, tá certo? O que é que vocês acham que esse som aí está representando, né? De onde ele vem, tá? Então, como eu falei para vocês, vamos falar hoje sobre o ouvido e a propagação do som, né? Então, gente, dá uma olhadinha aí nessa característica da nossa orelha, né? A nossa orelha, ela é cheia dessas reentrâncias, né? E tem como se fossem uns canaizinhos, né? Toda recortadinha. Por que será que a nossa orelha tem essa característica? Hein? E aí? Pois é, gente, olha, a nossa orelha, né? Como está aí também na figura, ela é dessa forma. Por quê? Porque assim a gente consegue captar os sons melhor, tá? Então, esse modo da orelha se apresentar, né, pra gente, com essas reentrâncias e tudo mais,
é uma característica importante para que a gente consiga captar o som externo, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Joga na tela aí, Davinho, para eles irem acompanhando essa figura, tá? Então, acompanha aí comigo, tá? Da parte externa, né? Temos aí a orelha externa. E aí, essa parte cartilaginosa da nossa orelha, essa parte externa, é chamada de pavilhão, tá certo? Então, quando esse som é captado aí, né, pelo pavilhão, ele vai ser encaminhado, né, para o meato auditivo. Vocês estão vendo aí, o meato auditivo, gente, é esse canalzinho, né, de entrada aí da nossa orelha, tá certo? Então, esse canalzinho, é por ele que o som vai passar, tá? Volta para mim aqui, por favor, Davinho. Então, olha só. Temos a nossa parte externa, né, a cartilagem. Esse som vai chegar aqui e vai ser enviado nesse canal, né? Onde a gente coloca cotonete, né? Tem gente que enfia o cotonete até lá no final. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, tá? Porque não é a maneira correta da gente limpar, né, o nosso ouvido, tá certo, gente? Porque vai juntando cera ali, às vezes já até machuca o nosso tímpano, né? Já ouviram falar sobre o tímpano? Já, né? Alguém sofreu algum acidente e aí falou, eita, fulano estourou o tímpano. Já ouviram falar sobre isso? Pois é, o tímpano exerce uma função super importante aí nessa questão auditiva. Então, continuando aí com essa explicação, depois que o som é captado pelo pavilhão, ele vai passar por esse canalzinho que é chamado de meato auditivo externo. E aí, vai seguir aí, ó, tá vendo? Vocês estão vendo esse canalzinho na cor verdinha, né? Pois é, vai chegar até o nosso tímpano. Olha aí o nosso tímpano, essa membrana, ela é elástica. Então, assim, quando esse som chega até o tímpano, ele vai vibrar, gente. Vai vibrar, assim, né? O som bateu, ele vibra. E aí, com essa vibração, ele vai passar essa vibração para uns ossículos que estão ligados ali. Isso, Davinho, obrigada. Então, ó, temos ali o martelo, a bigorna, né? Então, esses ossículos aí, o estribo também, tá? Então, esses 3 ossículos são super importantes, porque quando esse tímpano começa a vibrar, essa vibração vai passar pelos ossículos e até chegar nos canais semicirculares, né, e na cóclea. Esses canais semicirculares e a cóclea, eles são preenchidos por um líquido, tá? E em cima dele, né, sobre esses canais semicirculares, existem células aí que são receptoras desse som, né, dessa vibração, tá certo? Então, o som é percebido como uma vibração, tá? E aí, no final, como é que esse som vai chegar até o nosso cérebro para ser interpretado, prof? Joga novamente aí, por favor, Davinho, que a gente já está nesse finalzinho da nossa figura, né? Então, esse som ele vai ser interpretado aí, né? Vai ser transformado, na verdade, como um impulso nervoso, tá? Pelos canais circulares, por essas células receptoras da vibração, vão transformar essa vibração em impulso nervoso para que o nervo vestibular, o nervo acústico, né, envie essa informação para o cérebro. Não é isso, professora? Isso mesmo, Carol. Eu estou atenta aqui ao chat, né, mas eu acredito que os alunos estão, nesse momento, só atentos à sua explicação e à questão dessa imagem, né, onde a gente consegue mostrar tanto essa parte externa, né, o pavilhão auditivo, como toda essa parte interna, né? Agora, ainda nessa imagem tem uma curiosidade, né, Carol? Sim, olha só, professora, já ia lhe chamar para falar sobre isso. A gente está vendo aí que está escrito, né, audição e equilíbrio, né, prof? O que é que tem a ver o equilíbrio com a nossa audição? Como é que é isso? Pois é, Carol, é algo bem interessante, bem curioso. Talvez seja novidade para vocês, alunos. Essa questão do equilíbrio, né? Então, essa parte interna do nosso ouvido tem aí um líquido
E esse líquido é quem vai nos trazer esse equilíbrio, né? Tanto para o nosso corpo no dia a dia, como algumas pessoas que realizam algum tipo de trabalho, né? Como os ginastas, como os equilibristas do circo, como também as bailarinas. Então, muitas vezes, eles conseguem, né? Bailarinas e bailarinos, eles conseguem ficar na ponta do pé, né? Em um dos pés só, fazendo movimentos bem diferentes em relação a todo o corpo. Então, isso se dá devido a esse equilíbrio relacionado a esse líquido. Então, quando esse líquido ele sai de um ponto base, de um ponto, vamos dizer assim, plano, se ele inclina mais para a direita ou para a esquerda, a gente perde o equilíbrio. E é bem interessante, professora Carol, que o homem é um grande imitador da natureza. E vendo, né, estudando e conhecendo esse líquido do nosso corpo, aí constrói também alguns instrumentos, que é aquele instrumento do prumo lá do pedreiro. Então, o pedreiro, quando ele está subindo uma parede, ele coloca um equipamentozinho de madeira que dentro tem um líquido, a maioria das vezes é um líquido esverdeado, e que lá ele dá o prumo, ou seja, ele vai mostrar, o líquido vai mostrar se aquela parede que ele está subindo, ela está em equilíbrio, né? Então, vejam aí, mais uma curiosidade, né? Então, a questão do nosso ouvido, ele não tem apenas a função da audição, mas também do nosso equilíbrio. Não é legal isso, Carol? Super legal, ainda mais que são estruturas pequenas, né, professora? E responsáveis por uma coisa tão incrível que é o equilíbrio, né? Então tá, vamos continuar aqui, seguindo, né? Então o som, né? O que é o som? Qual é o significado de som, pessoal? O som, lê comigo aí, ó, acompanha. É uma vibração que se propaga pelo ar em todas as direções. Porém, não se propaga no vácuo. A gente tá vendo esse videozinho aí sendo reproduzido, né? Ele tá representando de forma visual essas cores aí, também nessas barras subindo e descendo. A gente tá conseguindo ver como é que é essa vibração do som. É muito interessante isso, né, professora Isabel? Muito bacana, né? Eu acho que eu vou dar um spoilerzinho, Carol. Eita! Vocês estão vendo esse aí, acho que vocês já viram em computadores, até mesmo em equipamento de som. Quem já foi a alguma balada deve ter visto lá na mesa de som, né, do DJ, esse movimento. Pois hoje, pessoal, no finalzinho, com a mão na massa, nós vamos aqui ensinar vocês a enxergarem a própria voz. Será que isso é possível? Vamos deixar para o final isso, Carol. Enxergar a própria voz. Essa professora Isabel é babadeira, né, não, gente? Enxergar a voz, como é que será que isso vai acontecer? Vamos esperar aí para ver, hein? No finalzinho da nossa aula, ela vai mostrar para vocês como é que isso pode acontecer, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós vimos que o som é essa vibração, né? Que se propaga, né, por alguns materiais, mas não se propaga no vácuo. O que quer dizer não se propaga no vácuo? Então, no espaço, gente, não dá para a gente ouvir nada, porque o som não se propaga lá, né? Está no vácuo, não tem nada. Então, logicamente, não tem nada entre os corpos que existem, né, gente? Planetas, estrelas, cometas, né? E tudo mais. Mas entre, né, esse espaço aí, entre esses corpos celestes, né, não existe nada. Então, assim, no vácuo esse som não se propaga, né, professora? Não é isso? Então, quando estamos assistindo aqueles filmes como Jornada nas Estrelas, gente, todo aquele som que a gente consegue, né, ouvir no filme é uma ficção científica. Aquele som realmente acontece, mas ele não se propaga lá na realidade, né? No real ele não acontece. Então, no filme é para dar uma questão do sensacionalismo, a questão aí de um episódio de algo que vai acontecer, até mesmo um pouquinho aí de emoção, né, Carol? Causar uma emoção na gente, né? Então, já pensou se a gente assistisse um filme desses, né? Jornada nas Estrelas, né? Star Wars, e aí a gente estivesse vendo todas essas naves lá e não ouvisse um sonzinho de uma nave, sei lá, qualquer coisa, né? Uma explosão que tivesse no espaço e não propagasse esse som pra gente que está assistindo,
não ia ter emoção nenhuma, né? Ia ser um filme meio que mudo, né? Nesse momento da explosão e da nave indo, né? Entrando em dobra, né, professora? Aquela velocidade, né? Da luz, assim. Então, assim, é muito, muito engraçado. Pra gente, num filme, não seria interessante. Mas a verdade é que não se propaga, tá certo? Então, onde é que o som se propaga, né? O som pode se propagar através de um material sólido, através também de um material líquido. Olha que legal essa foto aí desse cara, né? Esse indivíduo está tocando debaixo d'água e dá para ouvir, o som se propaga assim debaixo d'água, tá certo? Se você estiver nadando numa piscina, né? Porque no mar é mais complicado, né? Que é mais revolto, eu acho que não dá pra gente ter essa percepção. Mas se você estiver dentro de uma piscina e tentar falar lá embaixo, pode até engolir uma aguinha, mas a pessoa que estiver do seu lado vai ouvir sim, viu? Porque vai propagar. Emitam um som embaixo d'água que vocês vão ver. E também no material gasoso, esse som se propaga, né? Tanto é que eu estou aqui falando com vocês, o som está se propagando, né? O microfone está conseguindo captar o som e esse som está se propagando aqui para Amanda, para a professora Isabel, para Devinho, para Gil, que estão ali também assistindo a nossa aula. Todos nós estamos ouvindo, inclusive eu, né? Estou ouvindo a minha própria voz. Então, é isso, tá, gente? O som se propaga nesses materiais. Mas existem sons agradáveis e desagradáveis, né? Então, cada pessoa ela tem uma tolerância diferente aí com relação a isso, né? Tem gente que se irrita mais fácil com um determinado som, que é um som chato, sim, mas aí a pessoa, outros demoram mais, né? Então, isso pode mudar um pouquinho, mas um som desagradável é um som desagradável, gente. Então, ó, música é som o quê? Agradável, né? A gente gosta de ouvir música, se movimenta, dança com ela, né? Ruídos, alguns ruídos são muito chatinhos, né? Buzina, gente, principalmente quando se buzina na frente de hospitais, de escolas, né? Isso não é legal, tá? Então já fiquem sabendo aí que buzinar é só para situações importantes, situações de emergência e não para ficar querendo que todos os carros se movimentem no trânsito, porque ninguém vai levantar voo aí, né não, professora Isabel? Ninguém vai levantar voo, não adianta buzinar, não é? Então, vendedor de gás, vendedor de ovo, né, professora? Tem lá, o pessoal vai vender o ovo, vai vender o gás na nossa rua e a gente tá lá ouvindo aquele som e sabe que pode ir lá comprar, tá certo? Tudo tranquilo aí, professora? Alguém já se comunicou com a gente? Não, cara, eu acho que estão todos atentos, dá para ver, né, que tem alguns alunos assistindo, mas ainda não se comunicaram aqui comigo em relação ao chat. Mas ainda em relação a esse som, a gente também tem que ver que alguns ruídos são muito importantes, né? Exemplo, uma sirene. Às vezes aquela sirene ela está indicando numa construção que vai começar o trabalho e aqueles trabalhadores têm que ser chamados, porque estão em espaço diferente. E também a questão da sirene da ambulância, onde na hora que ela é acionada, todos no trânsito, né, os carros, eles começam a fazer movimentos, até movimentos, gente, que não normal, não deveria fazer. Que a gente inclinar para a esquerda, inclinar para a direita, para que a ambulância, né, que ali está tentando salvar uma vida, é preciso chegar logo, né? O SAMU, ele está precisando chegar rápido no local onde teve um acidente, então ele aciona. Então, às vezes, também, algumas músicas, viu, Carol? Que, às vezes, para mim, elas não soam muito bem, né? Como algumas vezes também a gente quer levar algumas músicas para vocês, alunos, e vocês vão ouvir dizer, que caretice isso aí, que chatice essa música que a professora trouxe. Então, às vezes, também, que um som que pode ser agradável para uma pessoa e não ser para outra. É verdade. Pois é, professora Isabel, muito interessante essa questão da música, porque não é todo tipo de música que as pessoas gostam, né? É real isso aí. Mas a maioria das pessoas gostam de música. Existem pessoas que nem de música gostam, não acreditam, mas existem sim. Então vamos lá, essa poluição sonora que muitas músicas podem parecer aí para alguns, né? Então, a poluição de sirenes, né, nos centros urbanos e tudo mais, né, o tráfego de carros em si, tá? Então, a OMS, ó, diz que o som é o conjunto de todos os ruídos provenientes de inúmeras fontes, né, esse som da poluição sonora, né, inúmeras fontes sonoras indesejáveis que provocam perturbações. Pois é, exatamente isso, perturbação. Então, ó,
Olha esse aparelhinho que está aparecendo aí, né? O moço está segurando esse aparelhinho, ele está medindo aí os decibéis, né? Essa unidade de medida aí, para saber o quanto que esse som está incomodando, né? Se ele está passando o limite ou não. Então, assim, ó, a partir de 60 decibéis, né? Os sons já podem ser considerados ameaças aos nossos ouvidos, tá? Então, pode causar dor de cabeça, a perda da audição, cansaço mental, a pessoa fica perturbada com aquilo, né? Com aquele som. Quem nunca, né? Tá numa sala e tem muita gente falando aquela coisa, e a pessoa fica, meu Deus, já tô com dor de cabeça desse barulho. Eu mesma já tive alunos dentro de uma sala de aula, né, fazendo alguma atividade, e aí, quando vocês estão fazendo atividade em sala de aula, vocês conversam muito, né, tá em grupo e tal, aquela coisa, mas tem uns alunos que são mais sensíveis, né, com relação ao barulho, então ele chega, professora, pelo amor de Deus, eu tô com dor de cabeça, tá muito barulho, não sei o quê, mas gente, porque as pessoas têm limites diferentes, né? Então, os decibéis aí, ó, essa escala que eu falei para vocês, né, essa unidade de medida que mede aí esse som, né, medir o nível de som. Então, temos um exemplo aí, ó, uma ave, né, um passarinho cantando, aquele canto bonito, tá abaixo dos 30 decibéis, né? Duas pessoas conversando, né, chega a 30 decibéis, isso também depende do volume aí, né? Da gargantinha da pessoa, né, gente? Porque tem gente que fala muito alto o tempo inteiro, tem gente que já fala muito baixinho e a gente quase não ouve, né? Mas, enfim, é uma média, tá? Um bebê chorando, 60 decibéis, já tá no limite aí, ó, o bebê chorando, tá vendo? 90 decibéis aí, o tráfego de carros, né, um trânsito, e o avião, né, ligadinho lá, 120 decibéis, tá certo? Olha só que barulho, né? E os efeitos da poluição sonora, como eu falei para vocês, perda de audição, né? Perda de concentração, aumento da pressão, né? Da pressão aqui no ouvido, insônia, perda de memória. Ó, gente, a poluição sonora pode perturbar uma pessoa, viu? É isso que acontece. Tem o zumbido também, né? O zumbido é um sintoma, gente. Então, ó, quando esses pelinhos, existem pelinhos aqui nas células, né, ciliadas, então pode causar uma lesão temporária por conta desse aumento de som, né? Ficar muito tempo ouvindo aquilo pode lesionar essas células, então causa o zumbido aí. Então, para falar aqui da saúde auditiva, né? Não coloque objetos como cotonete, como eu falei para vocês, não fique enfiando o cotonete lá no ouvido, viu, gente? Isso é um perigo, pode aí prejudicar também o seu tímpano. Só use remédio prescrito pelo médico, não coloquem nada no seu ouvido, nenhum remédio que fulano falou, bota lá, não faz isso, não coloca água, nada disso, tá? Limpe a parte externa com um paninho macio ou uma toalha e use moderadamente o fone, que pode prejudicar bastante. E agora eu quero que a professora Isabel nos mostre aí o nosso mão na massa de hoje. Chiquérrima. Vamos lá, professora. Vamos lá. Gente, o que eu vou... Deixa eu só colocar um recadinho aqui, que eu vou fechar por alguns instantes. O que eu vou mostrar aqui a vocês é um instrumento. Eu vou chamar de instrumento. Eu vou primeiro mostrar ele pronto, depois eu vou mostrar como é que vocês vão fazer. Aqui eu utilizei um copo descartável, mas pode ser uma latinha aí, só que vocês vão ter que abrir, né? Dos dois lados, no caso da latinha, vocês vão ter... Vou pegar a professora para lhe ajudar. Vocês vão ter a questão, né, da latinha já aberta de um lado, vocês vão ter que pedir ajuda a alguém para, ou vocês mesmos, com bastante cuidado, abrir outro lado. Aqui eu utilizei um copo, né, um copo descartável. O que é que eu quero aqui de vocês? Vocês vão precisar do copo, vocês irão precisar também ou de uma bola de sopro ou plástico filme. Né? Aquele plástico que a mãe usa aí, algumas mães usam para vedar, para algumas embalagens. E um pedacinho do CD, tá? É muito importante aí o pedacinho do CD, então vocês vão cortar um pedacinho, prestem atenção qual é o CD que vocês vão cortar. E o que é que vocês vão precisar? Talvez o mais difícil seria a questão de uma caneta laser. Por quê, pessoal? Vocês vão mirar o laser no pedacinho do CD, e na outra parte aberta vocês vão falar ou gritar. E na hora que vocês estiverem um pouco próximo, né, da parede, o que vai acontecer? Esse laser, ele vai emitir uma luminosidade e um formato
que vai ser de acordo com a sua voz, o que é que você está falando ou cantando. Então, vocês vão fazer isso. Aqui na TV não dá, por conta do estúdio é muito iluminado, então é preciso ter um pouquinho da penumbra, né? Já que a gente está trabalhando também da questão de sombra. Então, né, trabalhamos na aula passada. Então, quando vocês mirarem aqui, né, e é nessa posição, ó, e aí vocês gritarem ou falarem, vai emitir lá na parede, né, um formato. E aí vocês estarão vendo a própria voz. Quem não entender bastante, vai lá no YouTube e coloca como ver, né, a própria voz. Então, aqui seria recortar essa questão desse copinho e um dos lados colocar a bola de sopro ou o plástico filme e um pedacinho do CD colado com durex. E aí vocês vão precisar de um laser. Então, quem não tem, vê na escola se tem um amigo que tem, se a professora tem também, pede emprestado, já leva pronto, faltando só o laser, vocês vão brincar. E à medida que vocês começarem a falar ou cantar, vocês vão ver isso aí. E para quem, né, mesmo vendo isso aqui, né, essa questão do que eu estou demonstrando, achar que quer mais, é insuficiente, então eu vou pedir a vocês que dê uma passadinha lá no YouTube e assistam uma apresentação, né, com mais detalhe, por conta da gente aqui em relação ao tempo, tá certo? Então vocês vão ver a própria voz. E aí vai ser bem interessante vocês fazerem com outros colegas e ver a propagação da voz, como a gente mostrou aí no slide, no equipamento de som, né, que pode ser de um computador, a questão principalmente a mesa do DJ, que eu acredito que alguns de vocês já viram, né, em alguma festinha por aí. Então, façam isso e consigam ver a própria voz. E, na dúvida, vai lá no YouTube e faz essa pesquisa. É muito importante vocês verem outros professores explicando como é feito. Talvez tenha até alguns materiais mais alternativos, mais fáceis de vocês encontrarem do que essas dicas que eu dei aqui. E aí, professora Carol, tá legal essa dica? Oh, gostei demais, viu, gente? Olha só que coisa interessante, né? Porque esse pedacinho do CD é só você mirar aquele laser, né, nele para ele refletir na parede que vai estar na sua frente, tá? E quando você fizer o barulho ali, esse laser ele vai movimentar na parede. É por isso que você vai ver o som da sua voz, tá certo? Muito legal isso aí. Olha só, gente, estamos terminando nossa aulinha de hoje, né? Que pena! Audição em equilíbrio, som, propagação do som, poluição sonora, vimos tudo isso. Até a próxima aula. Se despeça aí, professora Isabel. Eu vou me despedir hoje assim. Tchau, tchau, pessoal. Estou vendo aqui na parede o que eu estou falando. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Aguardo vocês.